Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula de textos técnicos em ciência da computação. Sou o professor Leandro Galvão, do Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas. Neste vídeo, vamos prosseguir o módulo 3, que trata da clareza na escrita. Na aula 1 deste módulo, vimos como escrever períodos simples com clareza, ou seja, que não exijam esforço do leitor para serem compreendidos. Na aula 2, vimos como a pontuação deve ser empregada para conferir clareza ao texto. E agora, nesta aula 3, vamos abordar como escrever períodos compostos com clareza. Vamos lá? Esta aula 3.3 é composta por uma série de 5 vídeos. Este é o primeiro, que aborda o tema verbo. Em seguida, nós veremos o tema período composto. No terceiro vídeo desta aula 3.3, veremos como fugir do estilo José Saramago, um grande escritor português, Prêmio Nobel de Literatura, cujo estilo peculiar é muito interessante na literatura. Porém, seu estilo de pouca pontuação e construção de frases longas não deve ser de maneira nenhuma replicado na construção de textos técnicos. No quarto vídeo desta série, veremos como construir textos baseados na hierarquia de ideias. E, por fim, veremos alguns aspectos relacionados à pontuação de períodos compostos. Pois bem, vamos iniciar esta aula abordando o tema verbo, a palavra mais poderosa de um período. Mas o que é o verbo? Verbo é uma classe de palavras que exprimem um fato, situando no tempo, passado, presente e futuro. O fato expresso pode ser uma ação, pode ser um fenômeno da natureza ou um estado, com o verbo ser, ficar, tornar. Eu digo que o verbo é poderoso porque ele entrega diversas informações. É pelo verbo que a gente sabe qual é a ação propriamente dita, desenvolver um sistema, adaptar um módulo, testar um código, demonstrar uma solução. O verbo também nos diz quem é o sujeito, quem é a pessoa ou objeto que praticou a ação. Por exemplo, quem desenvolveu o código? Fui eu como autor ou estou adaptando um código de uma terceira pessoa? O verbo vai nos dizer isso. O verbo também nos diz quando essa ação aconteceu. Foi no passado? Está sendo agora no presente? É no futuro? Trata-se de uma ação completada ou que ainda vai se completar? Trata-se de uma hipótese, uma suposição? Ou seria um comando, uma ordem, um desejo? Nesse sentido, é importante relembrar quais são os modos verbais. Você não deve encarar os modos verbais como categorias de conjugações a serem meramente decoradas. Como vimos no slide anterior, o modo verbal é uma das informações que o verbo carrega com ele. E se nós empregamos o modo verbal errado, estaremos entregando a informação errada. Você se lembra quais são os 3 modos verbais? Temos o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O modo indicativo é aquele que expressa uma certeza em relação a um fato verbal. Por exemplo, a internet sempre teve padrões e nunca teve patrões. Aqui neste exemplo, o verbo ter está sendo empregado no modo indicativo, pois o autor da frase ele tem certeza de que a internet não teve padrões e também nunca teve patrões. O modo subjuntivo expressa uma incerteza, uma hipótese, em relação a outro fato verbal que é tido como certo na frase. A médio prazo, a solução real seria que nós mesmos nos defendêssemos. Então, defendêssemos está conjugado no modo subjuntivo. Aqui ele expressa uma suposição. A gente poderia se defender, porém a gente não se defende. É uma hipótese. E caso essa hipótese fosse verdadeira, aí sim a solução seria, aqui está no indicativo, conjugado no futuro do pretérito, que diz o quê? Se uma outra ação fosse verdadeira, no caso, defendêssemos, com certeza a solução real seria essa que está expressa na frase.
O terceiro modo, ele é o imperativo. Ele expressa uma ordem, um pedido, um conselho, um desejo. Oxalá se mantenha sempre assim. Então, o autor dessa frase deseja que algo se mantenha da mesma forma como ele contextualizou no restante do texto. Como os verbos da língua portuguesa podem ser flexionados em pessoa, número, tempo e modo, e além disso, nós temos os verbos regulares e os irregulares, é difícil lembrar como um determinado verbo deve ser conjugado em um determinado tempo ou modo. Isso não deve ser vergonha para você. Vergonha é ter preguiça de consultar um conjugador verbal. Se você usa um navegador no seu PC, notebook, eu recomendo este conjugador aqui, conjugador.com.br. Basta você digitar o nome do verbo e clicar no botão conjugar. Em seguida, o site vai exibir todas as formas flexionadas desse verbo. Neste print, coloquei apenas 3 tempos do indicativo, mas a página vai exibir todos os demais tempos do modo indicativo, assim como as conjugações do modo subjuntivo e imperativo. Se você preferir usar o seu smartphone, então eu indico este outro conjugador, este aplicativo. Ele funciona da mesma maneira. Eles devem ser olhados como nossos companheiros no momento da escrita. Agora eu queria abordar uma classe de conjugações que são chamadas de formas nominais do verbo. Quais são elas? Se lembram? É o infinitivo, o particípio e o gerúndio. O infinitivo é o nome do verbo, é a ação propriamente dita. Poderíamos dizer que há uma pandemia de notícias falsas. O verbo dizer está aqui na sua própria forma, dizer. O particípio indica uma ação finalizada. Olhando o passado, vemos que tem acontecido. Nós facilmente reconhecemos o particípio pelas terminações ido e ado. A terceira forma nominal é o gerúndio, que indica ação em andamento, em continuidade, simultaneidade. Olhando o passado, vemos que tem acontecido. Nós facilmente reconhecemos o gerúndio pela terminação NDO. Por que eu quero chamar a atenção a essas 3 formas nominais do verbo? As formas nominais não flexionam em tempo, em modo. Nós temos apenas infinitivo, particípio e gerúndio. Não temos infinitivo passado, infinitivo presente, infinitivo futuro. Justamente por não flexionar nem em tempo nem em modo, essas formas nominais são uma forma de verbo enfraquecido, porque não exibem as principais características de um verbo, que são o tempo e o modo. E vejam que essas formas nominais, elas se comportam mais como ou substantivo, ou um adjetivo, ou advérbio. Não é à toa que se chamam formas nominais. E por isso não podem assumir a função de verbo principal na frase. Eu destaco isso aqui porque muitos alunos, eles acabam escrevendo períodos que contêm apenas o verbo na sua forma de gerúndio, ou particípio, ou infinitivo. E uma vez que os períodos com clareza devem ser estruturados na forma de SVC, o V dessa estrutura não pode estar conjugado em nenhuma das 3 formas nominais. Vamos ver alguns exemplos? Turing foi fazer seu doutorado sob a orientação de Church na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Ponto. Terminou uma frase. Nova frase. Tendo voltado à Inglaterra em 1939. Vejam que o segundo período não contém nenhum verbo principal. O verbo está no gerúndio. Tendo voltado à Inglaterra em 1939. E daí? O que houve aqui foi a divisão de um período composto em 2. O primeiro ficou completo, porque o verbo está no modo indicativo. Turing foi fazer seu doutorado. Porém, a segunda divisão ficou incompleta, tendo voltado à Inglaterra. Para consertar esse problema, propomos a seguinte frase: Turing foi fazer seu doutorado e retornou à Inglaterra. Eu crio aqui 2 orações coordenadas pela conjunção e cada oração tem seu próprio verbo independente conjugado no modo indicativo. Foi e retornou. Outro exemplo. Turing foi preso em 1952. Ok, ponto. Acusado de indecência grave com outro homem com base em lei de 1885. Mais uma vez, nós temos uma frase incompleta. Acusado de indecência grave. Cadê o verbo principal? Esse verbo principal deveria estar conjugado ou no indicativo
ou no modo imperativo. Poderíamos lançar mão, mais uma vez, de uma conjunção coordenativa. Turing foi preso. Por quê? Turing foi preso em 52, pois foi acusado de indecência. Por fim, para encerrar o assunto de verbo, chamo atenção especial para o gerúndio. Informalmente, na língua coloquial falada, nós usamos ele como muleta para diversas situações. Porém, na escrita formal, na norma culta da língua, o gerúndio deve ser empregado apenas quando expressar um sentido de simultaneidade, de continuidade de uma ação ao longo do tempo. Vamos ver um mau exemplo? No filme Her, Theodore é um indivíduo que trabalha escrevendo cartas. Se a gente for analisar esta frase sob o ponto de vista da língua culta, eu vou pensar o seguinte: o Theo é um sujeito que trabalha, seja dando uma aula, fazendo uma faxina, dirigindo um ônibus, e ao mesmo tempo que ele faz o seu trabalho, ele também escreve carta. Ou seja, eu penso que o Theo é uma pessoa multitarefa, faz várias coisas ao mesmo tempo. Trabalha e, ao mesmo tempo que trabalha, também escreve carta. Então, pela norma culta, o melhor seria escrever. No filme Her, o Theo é um indivíduo cujo trabalho é escrever cartas. Aqui sim a gente evita a ambiguidade. Porém, essa frase ainda pode ser um pouco melhorada. É óbvio que o Theo é um indivíduo. Não é necessário a gente escrever uma oração dizendo Theo é um indivíduo. Nós poderíamos encurtar essa frase e ir direto ao ponto. No filme Her, o trabalho de Theo é escrever cartas. Ponto, simples assim. No próximo vídeo, veremos como construir períodos compostos, a partir dos conhecimentos revisados aqui sobre o verbo. Até lá!